A fumaça ainda sobe do porto de Pearl Harbor. É dezembro de 1941 e a América acaba de acordar para uma guerra que não pediu. Em quartéis por todo o país, homens fazem fila para se alistar. Entre eles, há um tipo especial de voluntário. Aquele que não apenas aceita o perigo, mas o persegue. Jake McNeese não foi convocado. Ele não precisava ir. Como bombeiro em Oklahoma, estava legalmente isento do serviço militar. Poderia ter ficado em casa, protegendo sua cidade, enquanto outros lutavam além-mar. Mas Jake não queria segurança. Ele queria algo que a maioria dos homens sensatos evitaria a qualquer custo: saltar de aviões em pleno voo, aterrissar atrás das linhas inimigas, cercado por milhares de soldados que querem matá-lo, armado apenas com explosivos e uma missão simples: destruir tudo que o inimigo valoriza. Era 1942. Jake tinha 23 anos. E ele estava prestes a se tornar exatamente o tipo de soldado que o exército americano precisava, mas nunca conseguiria controlar. A infância de Jake foi forjada na escassez. Nascido em 1919, cresceu durante a Grande Depressão como um de 10 irmãos. Enquanto outras crianças aprendiam a ler, Jake aprendia a caçar, pescar e armar armadilhas para colocar comida na mesa da família. Aos 10 anos, já trabalhava período integral. Aos 18, tornara-se bombeiro. Quando a guerra chegou, Jake não pensou duas vezes. Apresentou-se como voluntário para a 101ª Divisão Aerotransportada. Não para ser paraquedista comum. Isso seria simples demais. Jake queria ser especialista em demolições. Queria ser o homem que salta primeiro, luta cercado e explode o que precisa ser explodido. O exército aceitou. Não sabia ainda que estava recebendo uma granada de mão sem pino de segurança. O campo de treinamento revelou duas verdades sobre Jake McNeese em questão de dias. A primeira, ele era extraordinário. Quebrou o recorde de velocidade no curso de demolições. Dominava cada tarefa com precisão implacável. Era forte, rápido, inteligente e completamente destemido. O tipo de soldado que qualquer comandante sonharia em ter sob seu comando. A segunda verdade era o problema. Jake não obedecia. Na primeira semana, entrou em uma briga de socos com um sargento da cozinha por causa de manteiga. Manteiga. Quando confrontado, olhou nos olhos do oficial superior e disse que se impressionaria mais com seu desempenho se lhe dessem manteiga de vez em quando. Não chamava oficiais de senhor. Não saudava a bandeira durante o toque de recolher. Não se apresentava sóbrio nas formaturas. E definitivamente não chegava no horário. O comando enfrentou um dilema moral e estratégico. Como punir um soldado excepcional que age como se as regras não existissem? A resposta foi criativa e desesperada. Isolaram Jake. Criaram um pelotão exclusivo para ele. Um único homem reportando-se apenas a si mesmo. Tecnicamente um sargento de pelotão sem patente de soldado raso. Sempre que outro recruta problemático, porém talentoso, aparecia, o enviavam para o pelotão de Jake. Foi assim que nasceram os 5 sujos. 5 homens. 5 especialistas. 5 personalidades impossíveis de controlar por meios convencionais. E Jake, ainda um soldado raso, liderava todos eles. A violência sempre encontrava Jake, ou talvez ele a encontrasse. Certa noite, durante uma folga antes do embarque para a escola aerotransportada em Fort Benning, Jake e seus homens saíram para beber. Encontraram policiais militares maltratando um soldado bêbado. Jake interferiu. Pediu clemência. O policial militar ignorou e ergueu o cacetete. Jake moveu-se mais rápido. 2 policiais militares caíram. Jake pegou as pistolas Colt 1911 deles, disparou todos os projéteis contra uma placa de rua próxima e devolveu as armas vazias. Então, com a calma de quem acabara de pedir um café, disse: "Agora podem me levar para a prisão." Na manhã seguinte, seu comandante apareceu na cela. Não vinha repreendê-lo. Vinha fazer uma proposta. Os japoneses detêm o recorde mundial de marcha forçada. Quero quebrá-lo.
219 quilômetros de marcha completa, com equipamento até Fort Benning. Você e seus homens conseguem? Jake não hesitou. 219 quilômetros não são problema. Não vou nem trocar as meias. E não vou ter uma única bolha. Era uma afirmação insana. Comparável a um piloto de corrida prometer vencer sem trocar os pneus. Ou comer em um restaurante mexicano às 2 da manhã e acordar sem consequências digestivas. Impossível. Mas Jake cumpriu. 10 dias depois, escoltado por 3 policiais militares armados com espingardas calibre 12, como se fosse um criminoso perigoso, Jake marchou 219 quilômetros, sem trocar as meias, sem uma única bolha. Foi um dos apenas 75 homens que completaram a marcha. O exército começava a entender. Jake McNeese não blefava. Inglaterra, 1944. A invasão da Europa se aproximava. Jake e seus homens, agora 13 no total, foram enviados para treinamento avançado em sabotagem. Aprenderiam a dirigir tanques, escavadeiras, trens. Aprenderiam a destruir infraestrutura inimiga de todas as formas possíveis. Mas a Inglaterra trouxe um novo problema. A comida era terrível. Jake, caçador desde criança, decidiu resolver isso sozinho. Saía à noite com um rifle M1 Garand e uma lanterna, caçando qualquer animal que tivesse olhos brilhantes na escuridão. Seus homens pescavam com explosivos, comiam melhor que qualquer outra unidade no campo. Havia apenas 2 problemas. Primeiro, estavam usando suas rações de água para limpar e cozinhar caça, em vez de tomar banho. Em um país sob racionamento severo de água, onde soldados tinham direito a apenas um banho por semana, os 13 homens de Jake decidiram não tomar banho nenhum. Começaram a feder. Segundo problema, toda a caça pertencia tecnicamente ao rei. Apenas lordes e nobres podiam caçar naquelas terras. Jake McNeese definitivamente não era nobre. Quando Sir Ernest Wells descobriu o que estava acontecendo, processou o governo americano por $10 mil. A unidade inteira foi repreendida. Jake foi chamado para explicações. Sua defesa foi simples e devastadora. Estava com fome. Comi. Qual é o problema? Se vão me punir, façam o que quiserem. Vão me colocar em um avião e me fazer saltar em território inimigo onde alemães tentarão me matar? Perfeito. Eu adoraria. O exército não tinha resposta. Foi assim que o pelotão de Jake ganhou seu nome definitivo. Os 13 Imundos. 5 de junho de 1944. Véspera do dia de Jake e os 13 Imundos receberam uma missão separada. Capturar e ocupar uma ponte controlada pelo inimigo, facilitando o avanço de tanques aliados vindos da praia de Utah. Se a captura fosse impossível, deveriam destruí-la para que os alemães não a usassem como rota de reforço. A missão era considerada extremamente perigosa, quase suicida. Mas o comando sabia que, se alguém pudesse cumpri-la, seriam Jake e seus homens. Enquanto se preparavam para embarcar nos aviões C-47 à meia-noite, Jake pegou uma navalha e raspou um moicano no cabelo. Disse que era parte Cherokee e queria honrar essa herança. Na verdade, ouvira falar de uma epidemia de piolhos na Alemanha e queria ter o mínimo de cabelo possível. Seus homens seguiram o exemplo. Então começaram a pintar os rostos de preto. Jake achou que poderia melhorar. Foi até um C-47 que tinha uma faixa branca recém-pintada na fuselagem. Tinta ainda fresca. E passou os dedos nela. Voltou e pintou listras brancas nos rostos de todos os seus homens. Não sabiam, mas câmeras registravam tudo. As imagens dos 13 Imundos, moicanos, rostos pintados, armados até os dentes, se tornariam virais em toda a América. Inspirariam um filme chamado Os 12 Condenados. Jake só descobriria isso depois da guerra. 6 de junho de 1944. Meia-noite. 18 mil paraquedistas decolaram rumo à Normandia. A 32 quilômetros da zona de salto, o avião de Jake foi atingido por fogo antiaéreo alemão. Perdia a altitude. Tinham que saltar imediatamente. Momentos depois que Jake pulou, o avião explodiu.
Alguns dos 13 imundos morreram. Os sobreviventes se espalharam por quilômetros. Jake pousou ileso, equipamento intacto, mas estava completamente sozinho. Nenhum outro americano à vista, apenas alemães. Ele começou a caminhar. Trocou tiros à distância. Enfrentou inimigos em combate corpo a corpo. Matou alguns. Seguiu em frente. Horas passaram. Jake começou a se perguntar se a operação inteira havia sido um desastre, se ele era o único sobrevivente. Então encontrou um paraquedista americano, um artilheiro que perdera sua metralhadora durante o salto. Estava correndo pela Normandia com nada além de um cinturão de munição e nenhuma arma para usá-la. Jake entregou suas granadas ao homem. Fique comigo. Juntos encontraram mais sobreviventes. Uma equipe de morteiros aqui. Alguns rifles ali. Lentamente, Jake reuniu 35 paraquedistas perdidos e os liderou em direção à ponte. A ponte estava lá. Jake e seus 35 homens a capturaram. Construíram posições defensivas. Esperaram os reforços da praia de Utah. Os alemães atacaram. Jake e seus homens resistiram. Um dia se passou. Nenhum reforço. 2 dias. Mais ataques alemães repelidos. Ainda nenhum reforço. No 3º dia, os alemães controlavam uma extremidade da ponte. Jake controlava a outra. Entre eles, terra de ninguém. Então uma esquadrilha de caças P-51 Mustang apareceu e destruiu a ponte inteira. O comando americano decidira que Jake não conseguiria cumprir a missão. Explodiram a ponte de qualquer forma. Nenhum dos homens de Jake foi ferido na explosão, e Jake decidiu que continuariam defendendo a posição. Qualquer exército tentando cruzar aquele desfiladeiro teria que passar por eles. Horas depois, um batalhão inteiro de infantaria alemã apareceu do outro lado. 700 homens. Oficiais alemães avançaram sob bandeira branca. Rendam-se. São 35 contra 700. Isto será um massacre. Chamem o bom senso. Jake olhou para o oficial alemão. Não. O alemão, visivelmente irritado, insistiu. O que está pensando? Temos 700 homens. Vocês precisam se render ou vou matar todos vocês. A resposta de Jake foi calculada e brutal. Vocês têm 700 homens. Mas estão indo naquela direção. E o campo de batalha fica naquela outra direção. O que me diz que meus companheiros desembarcaram na praia de Utah e estão destruindo suas forças tão completamente que agora vocês estão tentando fugir deles. Jake continuou. Então vocês têm 3 opções. Opção A. Rendem-se a mim agora e todos vivem. Opção B. Voltam para suas linhas e esperam lá até que meus companheiros cheguem com tanques Sherman e os destruam. Opção C. Tentam atravessar este desfiladeiro enquanto eu o defendo. Tenho terreno elevado. Tenho metralhadoras pesadas em posições fortificadas. E vocês terão que atravessar um desfiladeiro primeiro, o que significa que basicamente também tenho um fosso. Vou destruir vocês de forma medieval. Se eu fosse você, escolheria a opção A, porque se escolher B ou C, a próxima correspondência oficial que receberá virá de um tabuleiro de espiritismo. O oficial alemão saiu furioso. Jake voltou para seus homens. Preparem-se. Acho que acabei de provocar o urso. 1 hora depois, 700 soldados de infantaria alemães avançaram. Correr de frente contra fogo de metralhadora é uma ideia terrível. Tentar lutar contra um inimigo que tem o terreno elevado é outra ideia terrível. Fazer ambas as coisas enquanto atravessa um desfiladeiro aberto, sendo alvejado por 4 metralhadoras pesadas, 2 tubos de morteiro e dezenas de rifles, comandados por um americano de moicano pintado como guerreiro Cherokee, chamado Jake McNasty, é um suprimento vitalício de ideias terríveis concentrado em um único momento. Jake e seus homens esperaram até que a maioria dos alemães estivesse dentro do desfiladeiro. Então, abriram fogo. Metralhadoras rasgaram o ar. Morteiros explodiram. Rifles crepitaram sem parar. Quando o silêncio finalmente voltou, 700 soldados inimigos haviam sido removidos do campo de batalha. 35 homens destruíram um batalhão inteiro.
Pouco depois, os reforços de Utah finalmente chegaram. Jake foi evacuado de volta à França. Reencontrou 5 sobreviventes dos 13 imundos. Recebeu novos recrutas. Teve algumas semanas de descanso. Então veio a notícia. Nova operação aerotransportada. Operação Market Garden. A maior operação aerotransportada da história humana. 38 mil paraquedistas saltariam sobre a Holanda ocupada pelos nazistas. Jake, especialista em pontes, recebeu a mesma missão de sempre: capturar, defender ou destruir pontes estratégicas. Sabendo que enfrentaria combate em áreas urbanas, Jake trocou seu rifle M1 Garand por uma submetralhadora Thompson. Saltaram, capturaram a ponte, defenderam-na por semanas. Então, receberam ordens para ajudar na captura da cidade de Eindhoven. O combate urbano era brutal. Quarto por quarto, prédio por prédio. Americanos contra alemães, separados apenas por portas e paredes finas. Jake descreveu o combate como diferente de qualquer coisa que se vê hoje. Não havia equipes de 4 homens entrando coordenadamente. Era um homem, um quarto. O soldado chutava a porta, jogava uma granada. Quando a granada explodia, ele entrava rastejando de mãos e joelhos com a Thompson em punho, atirando em qualquer um que tivesse sobrevivido. Rastejavam porque a granada levantava tanta poeira, fuligem e destroços que era impossível enxergar em pé. Tinham que descer ao nível do chão, como em um incêndio, para ver alguma coisa. Foi assim que Jake limpou Eindhoven inteira. A meio caminho pela cidade, Jake entrou em um prédio que claramente fora uma marcenaria e encontrou uma galinha, com 6 ovos. Encontrar ovos em plena zona de guerra era um tesouro inestimável. Ninguém tinha ovos, e Jake adorava ovos. Mas como transportar 6 ovos através de uma cidade em combate sem quebrá-los? Jake pensou em deixá-los e voltar depois. Mas outro paraquedista poderia encontrá-los, e aqueles eram seus ovos. Colocou todos no bolso de carga de sua calça e continuou limpando prédios. Mas agora, em vez de rastejar com ambos os braços e pernas, ele se arrastava de lado, sempre do lado sem os ovos, para garantir que não os quebrasse. Este homem estava em combate mortal, quarto a quarto, contra soldados inimigos armados com submetralhadoras, e sua preocupação principal era não estragar o café da manhã. Limpou a cidade inteira. Não quebrou um único ovo. Quando finalmente chegaram ao outro lado da cidade, uma unidade mecanizada alemã surgiu da linha de árvores. 10 tanques. Jake suspirou. Só quero comer meus malditos ovos. Como especialista em demolições, sua função era desabilitar as esteiras dos tanques. A infantaria cuidaria do resto com lança-chamas. Tudo correu conforme o plano. Destruíram os 10 tanques. Jake enfiou a mão no bolso. Tragédia. Um ovo quebrado. Foram necessários 10 tanques alemães para fazer Jake cometer um erro grande o suficiente para quebrar um único ovo. Naquela noite, ele aproveitou 5 ovos no jantar. Jake voltou à França. Recebeu mais descanso. A guerra parecia estar terminando. Então veio 16 de dezembro de 1944. Os alemães lançaram uma ofensiva final e desesperada. A Batalha do Bulge. Cercaram completamente a 101ª Divisão Aerotransportada dentro da cidade de Bastogne. A 101ª estava sem munição, sem comida, sem combustível. Se rendessem, poderiam mudar o curso de toda a guerra. Precisavam de reabastecimento urgente. Mas não havia comunicação com eles há 2 dias. Alguém precisava saltar dentro de Bastogne, estabelecer comunicação e coordenar centenas de aviões de carga para lançar suprimentos. Chamaram Jake e sua equipe dos sonhos. A missão era quase impossível. Tinham que atingir uma zona de pouso de apenas 1 quilômetro de diâmetro, saltando de aviões voando a 257 quilômetros por hora, usando paraquedas que não podiam ser direcionados. Saltaram. Acertaram a zona de pouso perfeitamente. Um homem morreu. Taxa de 5% de fatalidade, comparada aos 80% normais para Pathfinders.
Jake e seus homens imediatamente montaram equipamento de rádio em lados opostos da cidade. Alternavam as transmissões, chamando aviões de reabastecimento e mudando de posição constantemente para evitar que os alemães triangulassem o sinal e os destruíssem com artilharia. No primeiro dia, 247 aviões C-47 lançaram suprimentos. Segundo dia, 160. Terceiro dia, 140. Quarto dia, 269. Quinto dia, 129. Jake e seus homens, sozinhos, forneceram à 101ª Divisão Aerotransportada suprimentos suficientes para resistir até que o General Patton chegasse com 350.000 homens e quebrasse o cerco alemão. Salvaram a Batalha do Bulge. Potencialmente salvaram a guerra inteira. A guerra estava acabando. Com certeza Jake não precisaria fazer outro salto de combate. Errado. O General Patton precisava de Pathfinders de elite para saltar na Alemanha e coordenar reabastecimento para suas tropas. Jake saltou pela quarta vez. Salvou o dia novamente. Tornou-se um dos poucos homens na história a realizar 4 saltos de combate durante a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, a guerra realmente acabou. Jake e partes da 101ª Aerotransportada foram designados para ocupar o castelo abandonado de Hermann Göring, um dos principais líderes nazistas. O castelo estava cheio de tesouros saqueados de países conquistados, vinho fino, uísque caro e, estranhamente, cavalos de corrida. Todos os cavalos de corrida famosos de todos os países invadidos pela Alemanha haviam sido levados para o castelo de Göring. Jake e seus companheiros decidiram organizar um rodeio para os moradores da cidade. Paraquedistas bêbados montando cavalos de corrida de milhões de dólares. E foi durante esse rodeio que Jake conheceu Amélia, uma jovem atraente. Eles se conectaram imediatamente. Então Jake descobriu um detalhe fascinante. O pai de Amélia era o líder do capítulo local da juventude hitlerista. O final perfeito para a saga de Jake na Segunda Guerra Mundial. Invadir a casa de um líder nazista, roubar seu uísque, roubar seu cavalo, montá-lo em um rodeio e conquistar sua filha. Jake voltou para a América. Foi enviado ao Arkansas para cirurgia plástica em uma orelha danificada durante a guerra. Enquanto estava lá, se envolveu em outra briga com a polícia militar. Foi jogado na prisão novamente. Ao ser libertado, o comandante da polícia militar disse que não queria vê-lo de volta naquela base. Jake olhou para ele. Se me ver de novo, serei um civil. E você terá um problema, porque vou acabar com você. O comandante apresentou queixa formal. Jake foi expulso do exército americano. 3 anos, 5 meses e 26 dias de serviço. Acabou assim. Porque é assim que funciona para anti-heróis. São absolutamente necessários em tempos de guerra e completamente intoleráveis em tempos de paz. Jake não se importou. Havia cumprido sua missão e tinha uma fortuna em dinheiro que libertou de cofres por toda a Europa. Passou anos vagando, cidade em cidade, emprego após emprego, lutando contra o alcoolismo, entrando em brigas de bar, não porque as começava, mas porque todo valentão local queria provar que poderia derrotar um paraquedista. Tudo o que provavam era que sabiam cair. Então, certo dia, Jake quase bateu seu carro contra um muro de concreto. Por centímetros, evitou a colisão. Aquilo o despertou. Venceu o alcoolismo. Encontrou Deus. Começou a frequentar a igreja todos os domingos. Encontrou uma esposa. Teve filhos. E viveu o resto da vida trabalhando nos correios em sua cidade natal, Ponca City, Oklahoma, vendendo selos, entregando pacotes. Ninguém sabia que o carteiro simpático era um dos maiores anti-heróis da história. Anos depois, em uma entrevista, perguntaram a Jake como ele sobreviveu a tudo o que enfrentou. Ele pensou por um momento. Então respondeu: "Acho que sobrevivi porque Deus não tinha onde me colocar. Ele estava tão ocupado que só estava colocando pessoas em 2 lugares, céu ou inferno.
E acho que ele sabia que eu teria estragado qualquer um dos dois. Então aqui estou. Talvez essa seja a definição mais precisa que jamais teremos do que significa ser um anti-herói. Alguém que sempre faz a coisa certa, mas nunca da maneira certa. Alguém que o céu não pode aceitar pelas regras e o inferno não pode domar pela força. Jake McNeese não foi um herói perfeito, foi algo melhor. Foi real.